Olá, queridos! Bem-vindos para mais uma aula. Opa! Sou o professor Hélio, estou aqui com o professor Vitor e a equipe do estúdio aqui com muita alegria. E os professores presenciais estamos ligados. Sabe por quê? Chegamos ao fim de uma unidade. Olha que ótimo isso! Conseguimos executar uma etapa, tá bom? No nosso caminho. E agora nós vamos fazer uma revisão daquilo que nós aprendemos das aulas da unidade 1 de filosofia, não é verdade, a lei? E vocês vão fazer a avaliação logo após isso. Que maravilha, olha só, executando. A nossa vida sempre é assim, temos iniciar algo nela para o aprendizado, por algum momento, alguma situação dela. E tem o percurso, é árduo, é cansativo, tem as alegrias, as maravilhas, adquirimos conhecimento, mas também chegamos no final, olha só. Não do componente, tá? Temos outra unidade. Essa é a primeira, veja bem. E já vamos fazendo, preparando aí o nosso extra classe. Extra classe vocês vão escolher. Conhece alguma lenda, algum mito? Conte a sua. Então vocês vão narrar, né? Pesquisar, investigar com alguém da comunidade até, ou pesquisar na internet, né? Que seja qual for a maneira mais prática. Vocês vão fazer um texto ou, melhor ainda, quem consegue, tem aptidão, habilidade, faz um vídeo sobre a lenda, o mito, o folclore que você conheceu, pesquisou ali na sua comunidade, tá? Por isso que o título é A Mitologia de Rondônia, as lendas de Rondônia, conte a sua. Então vamos lá, para a nossa revisão de hoje, olha aí. Revisão geral da unidade 1, gente, ó. Nós vamos estudar uma revisão, as mitologias africanas, afrodescendentes e indígenas. Também a origem do universo segundo a mitologia grega e indígena. E também a busca da arqué, o princípio que dá origem a tudo. E os filósofos pré-socráticos. Então o conteúdo da nossa avaliação é este, ó. Fiquem atentos aí para os detalhes, ok? Vamos lá. Aula 4.1. As mitologias africanas, afrodescendentes e indígenas. Nós iremos estudar esses tópicos aqui, revisar, tá? Nós vimos que a importância do mito para o homem de hoje. O mito teve e ainda tem, ó, um significado e importância para cada povo, a qual influencia e contribui na formação da identidade e na construção da cultura. Veja que interessante a importância dos mitos, ó. Ajuda a criar a identidade própria da comunidade e a cultura. Assim, é possível gerar um elo entre o homem e suas origens. Os mitos, além disso, ele apresentam-se como possível explicação ou interpretação da realidade e dos acontecimentos. Para aqueles que vivem o mito, ó, vivenciam ele, gostam, se sente atraído, né, pela história dos mitos, se torna a única história verdadeira, o mito, tá? Proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do quem? Do homem, do ser humano, tá? De todas as pessoas. Mitologia africana e afrodescendente. Os povos africanos e os povos indígenas consideram a existência do intangível, que é o espiritual, nas suas formas de produzir conhecimento. Então, assim, essas comunidades eles valorizam, tá? Além disso, no pensamento dos povos africanos, e em especial o intangível, que é o não material, pode-se dizer espiritual, está em equilíbrio com o tangível, que é o material, físico. A mitologia africana pontua os deuses que habitam o panteão africano e suas histórias míticas. Esse jeito de pensar mitologicamente foi trazido da África ao quê? Ao Brasil. Então a nossa história também brasileira devem ao povo da África, ok? E nela há muitos deuses que são chamados de quê? Ó, orixás.
Agora a questão da mitologia indígena. As comunidades indígenas brasileiras e rondoniense, eu coloquei isso aqui para destacar, possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares de nativos que habitam o nosso território, tá? Brasil, etc. A mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos deuses e deusas nacionais são de origem, aqui ó, Tupi-Guarani. Eu já até falei para vocês que essa era para ser a nossa língua aqui no Brasil. As diversas etnias nativas do Brasil deixaram um pouco de seu legado, sua história, né, na cultura. As comunidades indígenas, por exemplo, brasileiras, possuem sua própria mitologia, possuem suas crenças, manifestações culturais, etc. Essas influências indígenas na mitologia brasileira não vieram de um só povo, ó. São várias comunidades, várias aldeias, assim, nesse princípio, tá? Por vários fatores, a cultura indígena ainda possui pouco espaço dentro de uma sociedade atual, né? Ela ainda é isolada, tá? Mas muitas comunidades ainda preservam sua cultura inicial, assim como as danças, as lendas e etc. Inclusive, vocês têm uma eletiva Vivências Amazônia, certo? Vocês vão manifestar a cultura local. Aula 5. A origem do universo segundo as mitologias grega e indígena. Então, vamos ver o que eles dizem. Aí, ó, entre os séculos... Aqui, ó. Entre os séculos 7 e 8 a.C., ainda predominava a concepção mítica do mundo, ó. Então, assim, a origem de tudo vinha pelos mitos. E os mitos gregos recebiam a forma poética, que era poesia, e eram transmitidos oralmente pelos cantores ambulantes. Na obra Teogonia, o poeta Hesíodo relata a origem do mundo e dos deuses. Por exemplo, Teogonia, do grego, significa Theos é Deus, ó. E Gonia, que significa origem, que quer dizer o nascimento dos deuses. Essa palavra aqui, ó. E cosmogonia, ela é do grego cosmos, que é mundo, que é ordem, beleza. Por isso que tem a palavra cosmético, né? Refere-se à beleza. Que significa a criação do mundo, ó. Cosmogonia. Agora a mitologia grega. No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia. Aqui, ó. Dentro do universo só era o caos. Nele estavam misturadas as sementes de todas as coisas futuras, inclusive da raça humana, ó, segundo essa mitologia, ok? Mas não havia ordem alguma, estava lá, a sementinha dos seres humanos, do planeta Terra e etc. Aí desse caos surge uma deusa, a Terra. A gente chama ela de, segundo a mitologia grega, Gaia. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, da Terra, os elementos antes em confusão, que eram as sementinhas, né, começaram a se organizar, ocupando cada um seu lugar. Então, o Sol foi para ali, a Terra para cá, a Lua aqui e etc. O caos é uma divindade negativa, mas olha só, galera, que interessante. Dele nascem todas as coisas positivas. Que contradição, olha só. Do caos surgiram as outras divindades, tá bom? Outros deuses, no caso. A origem do universo segundo a mitologia indígena. Havia entre as diversas aldeias, das comunidades, muitos mitos, lendas e crendices. Fato que é interessante de se estudar, pois explica muito do que permanece na cultura e o folclore do Brasil. Então, o folclore do Brasil é puramente das nossas comunidades indígenas. O povo Tupi-Guarani acreditava em um Deus supremo, superior, o Deus do trovão, tá aqui, ó. Para os gregos, aí entra a questão dos Zeus, né? Aqui para os indígenas chamava de Tupã.
Os indígenas acreditavam que a voz deste ente supremo, ou seja, de Tupã, podia ser ouvida durante as tempestades. Eles também acreditavam que Tupã era o deus da criação, o deus da luz, e sua morada seria o sol. Também acreditavam que um deus do sol, chamado Guaraci, em uma deusa da lua, Jaci. O deus do sol seria o criador de todos os seres vivos. E Jaci seria a rainha da noite. Aí eles chamam a questão da lua. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de quem? De Tupã. Os indígenas tinham uma astronomia própria e definiam o tempo da colheita, a duração das marés, o tempo das chuvas, e através da observação do céu criavam histórias, mitos, lendas com ensinamentos morais e etc. A aula 9. Agora nós saímos dos mitos. Vamos agora propriamente para a filosofia. A busca da arqué, ou seja, um princípio que dá origem a tudo. Os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de quê? De quebra de paradigma, de ruptura com as explicações míticas e antropomórficas do universo, ou seja, as questões da origem dos seres, dos deuses, etc. Então eles quebraram isso, os primeiros gregos, os filósofos. Tiraram um pouco de lado a questão da mitologia. Eles dedicaram-se a investigar o mundo físico, a natureza e a construir uma cosmologia, que é a origem do universo através de um elemento único da natureza. A nova tendência era o quê? Buscar argumentos baseados na observação do mundo natural. E outro ponto, no uso da razão humana para formar um sistema coerente. Quando vocês vão fazer uma redação lá no componente curricular de português, tem que ter coerência, certo? De concepção. Então tem que ter, eles queriam achar essa coerência para pesquisar e analisar sobre a origem do mundo. A cosmologia é uma explicação racional e sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza, da qual os seres humanos fazem parte. A cosmologia também ela busca um princípio natural, eterno e imperecível. Esse que eles queriam saber, ok? Que gerou tudo. Gerador de todos os seres. Esse princípio é a physis. Physis significa natureza, ok? Embora a natureza ou a physis seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados e diferentes do mundo, que são perecíveis ou mortais. A natureza ou a physis é imortal e as coisas físicas são mortais. Então veja bem que na linguagem indígena lá é o tangível, que é isso aqui, E esse é o intangível, né? Veja, olha só essa analogia. Embora a physis seja imutável, que não se transforma, os seres físicos ou naturais gerados por ela, além de serem mortais, são mutáveis. Eles são fáceis de mudança. Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está numa mudança contínua, sem por isso perder sua forma, sua ordem e sua estabilidade. Aqui posso dizer também, sem perder a essência, né, em si. Se transforma, muda a aparência, mas a essência em si não muda, né, não sofre transformação. A physis, a causalidade, o elemento primordial. Para os pensadores antes de Sócrates, da natureza no caso, o foco da busca era entender a origem de todas as coisas, a causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Tentar explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros pensadores,
relacionar o efeito a uma causa natural que o antecedência é determinada, ou seja, uma causa una, que é o pelo uno, única. Por exemplo, os pré-socráticos estão preocupados em encontrar a arqueo, causa única de todas as coisas. E a partir desse princípio seria possível explicar tudo que existe em nosso universo, inclusive a nossa existência hoje. Essa noção de princípio está vinculada à preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade, mediante um princípio, um elemento natural que permeie e unifique toda a realidade. Assim, os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes relações, ou mudanças. Eles tentaram entender o mundo com o uso da razão e estimular as pessoas a pensar, que interessante. Porque supostamente pensava a questão dos mitos, mas não tanto quanto pela razão. O termo grego logos pode ser traduzido por discurso racional. Então logos aqui é razão. Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis. Agora vamos para os pensadores pré-socráticos, tá? Antes de Sócrates, aula 10. Nesse período existiam algumas escolas. Aí temos a escola jônica, que é formada por Tales, Anaxímenes, Anaximano, na cidade de Mileto. Os pré-socráticos buscavam o quê? O arqué. Tales disse que o princípio de tudo é a água. O Anaximano disse que é o indeterminado, que em grego é apeiron. E o Anaxímenes disse que o princípio de tudo é o ar infinito. Agora vamos ver o pensador Heráclito, que ele tem essa frase chamada tudo flui. Ele é do século 6 e 5 a.C., é de Éfeso. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser explicado pelo fogo, que é o primordial. É uma expressão visível de instabilidade, símbolo da eterna agitação do devir. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Ele não rejeitava as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança e no seu devir. Agora, os pitagóricos, o que eles falaram? Disse que o número, pela harmonia, é a origem de tudo, causadora. Né? Pitágoras de Samos, ele fazia parte do grupo dos monistas. Esses monistas aqui é aqueles que acreditam num elemento único que gera tudo, ok? Identificava apenas um elemento constitutivo de todas as coisas. O teorema de Pitágoras é uma das mais conhecidas ideias no campo da geometria. Ele diz assim, um triângulo retângulo, o quadrado quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto. E agora vamos ver o que o Parmênides falou. As coisas são. Ele também é lá do século 6 e 5 a.C. Fundador da escola eleática, ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceber demasiadamente importância aos dados fornecidos. Ele recusava seus sentidos, ok? Que é o paladar, olfato, visão, audição. Embora percebesse pela via sensorial, pelos sentidos, a mudança e movimento no mundo, ele vai dizer que ele achava contraditório buscar a essência, o arqué, naquilo que não é essencial. Buscar a permanência naquilo que não permanece. Então, na água, no fogo, etc. Então, agora, vamos lá. Veja bem, galera, Vocês vão fazer o quê? Vão marcar se é esta, né? Essa. Vocês vão lendo e vão marcando aí. E presta atenção, porque na avaliação, as perguntas, elas estão, às vezes, em algum método que eu uso, vocês vão ser inseridos nela. Bem interessante. E qualquer dúvida, mande pra gente aí, pra gente solucionar, tá? Um grande abraço e boa atividade, boa avaliação para vocês. Tchau, tchau.